Ora, bom dia a todos. Pedir-lhes só aqui paciência mais 30 segundos enquanto os restantes participantes estão aqui a entrar e já vamos dar início aqui à sessão, está bem? Até já. Muito bem, não vamos então esperar mais. Vamos então dar início aqui à nossa sessão, hoje reservada aqui à nossa plataforma ArcServe SaaS Backup, ou seja, uma plataforma que permite fazer backup a uma multiplicidade de aplicações SaaS, entre as quais talvez a mais conhecida, do Office 365. O meu nome é Vasco Souza, tenho comigo também o Sérgio Tirguala, que é o nosso Sales Engineer. Vamos tentar fazer a sessão aqui interativa, portanto, convido-vos desde já a poderem colocar as questões aqui na caixa apropriada, à medida que vamos fazendo a apresentação. E, para além de interativa, também tenho interesse em que seja o mais prática possível. Portanto, as aplicações são mais interessantes de ver a funcionar do que falar sobre elas. Então, vamos tentar cingir aqui ao mínimo de slides necessários. Muito bem. Então, porque aplicações, porque é que precisamos de fazer backup às ferramentas SaaS? Para aqueles que ainda não leram o End User License Agreement, uh, as aplicações SaaS têm aquilo que se chama uma responsabilidade partilhada. Ou seja, a responsabilidade do provider, falemos especificamente, então aqui neste caso, uma vez que até vamos demonstrar a aplicação mais para o Office 365 ou Microsoft 365, a responsabilidade da Microsoft é sobre o quê? Hardware, software, portanto, desastres naturais, tem que ter redundâncias em termos de falhas de energia, tem que ter responsabilidade sobre os sistemas de virtualização, sistemas operativos, rede, portanto, tudo isso eles têm que disponibilizar e têm que funcionar. Agora, a responsabilidade sobre os dados é uma responsabilidade do detentor dos dados, ou seja, do utilizador. No caso, as empresas nossas, os nossos clientes. E isso está taxativamente explicado no número 6, a linha B do acordo da Microsoft, que é: deverão utilizar ferramentas de third parties, como a ArcServe, para fazer backup aos seus dados. A responsabilidade da Microsoft é, portanto, eles guardam uma retenção, consoante os planos, de 30 dias ou 60 dias, mas para um arquivo, para um backup de mais longa duração, deverão utilizar as vossas próprias ferramentas. Portanto, se o utilizador sair da empresa, se só se lembrarem que tem que recuperar os dados daquele utilizador ao fim de 60 dias e se esse utilizador tiver, por alguma razão, apagado essa informação, não terão forma de conseguir recuperar esses dados. Gostava de dar aqui uma estatística, portanto, 85% das, das organizações já tentaram recuperar dados de aplicações
SaaS. Agora, dessas 85% das organizações, apenas 15 o conseguiram fazer com sucesso. E de acordo com o Gartner, portanto, até o final do ano passado, 70% das organizações já terão sofrido uma interrupção devido a perdas de dados irrecuperáveis. Então, quais é que são essas ameaças? Quais é que são as razões para podermos perder dados? Portanto, em primeiro lugar, continuamos sempre a ter o erro humano. E quando falamos em erro humano, falamos de a quem nunca aconteceu, portanto, por exemplo, trabalhar num documento em SharePoint e gravar a versão errada e, portanto, acidentalmente reescreveu por cima da versão que pretendia. Ou apagar um documento que não deveria ter apagado. Portanto, isto de forma acidental. Agora também temos ameaças internas, como sejam um apagar malicioso, um utilizador que vai sair da organização, que está um bocado chateado e que, portanto, procura simplesmente apagar os dados todos antes de se ir embora. Portanto, se passarem os tais, o tal período de retenção na qual a Microsoft ainda vai guardando ali os dados, portanto, passando esse período de retenção, por isso simplesmente esses dados não estarão passíveis de serem recuperados. Para além disso, temos também, e como em tudo nos últimos anos, ameaças maliciosas, não é? Portanto, de procurarem, já existe hoje em dia, portanto, ransomware para 365 e, portanto, é também uma preocupação a nível de cibersegurança. Então, o que é que nós temos em termos da nossa proteção SaaS dedicada? Aquilo que nós protegemos, então, aplicações SaaS que nós protegemos é Microsoft 365, mas o seu equivalente também da Google, ou seja, o Google Workspace também está coberto pela nossa plataforma de proteção SaaS. Azure AD, Salesforce, Dynamics e hoje em dia também Power BI e Zendesk. Portanto, tudo isto pode ser protegido com a nossa aplicação SaaS, que foi desenhada então para fazer o quê? Backup dos dados que se encontram na aplicação SaaS e de guardarmos então em 2 data centers, em 2 localizações distintas, durante o período que nós, de retenção que nós definirmos. E, portanto, fazemos uma solução de faz backup cloud para uma segunda cloud. Então, o que é que nós protegemos em termos dos diversos serviços do 365? Portanto, começando pelo Exchange Online, onde guardamos portanto, os e-mails, o arquivo também, contactos, calendário, public folders, shared folders, portanto, tudo isso é gravado. Grupos e Teams, OneDrive, SharePoint, e portanto deixei aqui uma série portanto, deixei até na nomenclatura em inglês que acaba se calhar por ser um bocadinho mais fácil, portanto os sites, etc. Pastas públicas e Azure AD. Os 5 pilares da nossa proteção SaaS. Portanto, em primeiro lugar, então, conforme disse, nós vamos fazer backup diretamente ao 365 e guardamos então 2 cópias dos dados em 2 localizações distintas. Portanto, em última análise, nós guardamos 4 cópias dos dados. Portanto, os 2 data centers é para termos redundância também geográfica. Se acontecer uma catástrofe num dos data centers, teremos o segundo data center a partir de onde podemos aceder aos nossos dados. Portanto, guardamos 4 cópias desses dados em formato imutável. Portanto, estes data centers podem ser escolhidos, as zonas geográficas atribuídas a Portugal são ou na Alemanha ou na Dinamarca. E, para além disso, em termos de não só da disponibilidade dos dados, em termos da sua segurança, somos também GDPR compliant, ou seja, vamos ver, e o Sérgio já vai demonstrar daqui a pouco, que temos uma funcionalidade que permite o direito a ser esquecido. Ou seja, se um utilizador nos diz assim, olha, não quero que os meus dados fiquem disponíveis para serem recuperados, quer ser esquecido, nós podemos colocar um flag sobre esse utilizador ou sobre aqueles dados específicos, dizendo que não estão passíveis de serem recuperados. Em termos de licenciamento, estamos não só a falar de ser económico, é também super simples. Ou seja, eu faço a retenção que eu pretender, posso dizer que quero guardar os dados durante 1 ano, 5 anos, 10 anos, ou mais do que isso até, e o licenciamento cobre isso tudo. Ou seja, não é relevante para o licenciamento.
incluímos todo o storage que for necessário para armazenar todos os dados que nós selecionarmos. Ok? Portanto, estamos a falar de um storage na cloud ilimitado. E ainda posso falar mais. Portanto, na verdade, aquilo que nos interessa em termos de licenciamento é algo tão simples como saber quais é que são os sheets ativos. Ou seja, é basicamente um licenciamento por utilizador ativo. Em termos da utilização simples, vou saltar este passo, uma vez que vamos ver a solução a funcionar, e vai ser uma responsabilidade então aqui na nossa demo. Em termos de recuperação, temos várias formas de fazer recuperação, uma vez que em última análise é isso que nós pretendemos, não é? Nós não fazemos backup como um fim, pretendemos um dia recuperar. Então, o que é que nós temos? Temos a possibilidade de fazer conectores específicos para diferentes serviços, que, portanto, depois nos auxilia no processo de recuperação. É um algoritmo muito eficiente e, portanto, permite-nos fazer uma pesquisa muito rápida, mesmo que estamos a falar de uma escala de teras de informação. Posso fazer um restauro, digamos assim, granular de um documento apenas, um e-mail, e todos os dados são guardados em hot storage. Ou seja, não é pelo facto de terem a última vez que aquele dado foi utilizado foi há 5 anos atrás que aquilo se encontra numa tape, um arquivo longínquo e que vai levar horas ou dias até serem recuperados. Não. Tudo encontra-se em hot storage, tudo está disponível para ser recuperado de forma instantânea. Na eventualidade de haver um outage na Microsoft, e isso aconteceu ainda aqui há um par de semanas atrás, em que, por acaso, felizmente, cá em Portugal foi pouco notado, mas no caso de estar indisponível, ou se tivermos que fazer uma recuperação, por exemplo, de um site SharePoint que tenha 2 teras de dados, não é muito difícil para nós conseguirmos imaginar isso, o facto de nós termos de recuperar 2 teras de dados do nosso data center para a Microsoft não significa que vamos levar horas ou mesmo até uma escala de dias até os dados estarem disponíveis. Portanto, eu consigo, de forma praticamente instantânea, conceder acesso aos meus utilizadores aos dados que se encontram no nosso backup. E já vamos ver como é que isso funciona. Em termos de segurança, para além da imutabilidade de dados, como já falei, portanto, todos os dados a partir do momento em que estão escritos não podem ser alterados. Temos também a encriptação de dados tanto em trânsito como at rest e a autenticação multifator. Portanto, falando aqui só um pouquinho mais em termos das localizações, conforme já mostrei, portanto, podemos escolher ou na Dinamarca ou na Alemanha, onde se encontram, e uma funcionalidade que me parece muito interessante especialmente para aqueles de vós que são Managed Services Providers, então vocês podem ter diversos níveis de acesso. Portanto, posso ter um perfil de Master Admin, que tem controle sobre praticamente tudo, até perfis muito mais limitativos, onde apenas conseguem fazer um restauro, conseguem apenas monitorizar se os backups estão a ser feitos ou, inclusivamente, apenas auditar. Portanto, tem uma série de perfis que podem fazer isso e que, portanto, se vocês quiserem fazer serviços geridos para os vossos clientes, eles podem vos conceder apenas algumas destas funcionalidades, de forma a que, em termos da violação de acesso aos dados, essa não seja feita. Todos os dados se encontram sempre passíveis de serem auditados, ou seja, se eu faço uma pesquisa, se eu faço uma recuperação, se eu faço uma pré-visualização de um determinado e-mail, tudo isso fica registado. Portanto, resumindo, estamos a falar em termos de 2 cópias em 2 data centers, armazenamento e tráfego ilimitado e, portanto, ser um preço por user, dados sempre seguros, um licenciamento ultra simples por utilizador ativo e uma recuperação de dados em segundos. Dito isto, abre aqui o espaço para poderem colocar aqui algumas questões e enquanto o Sérgio também se prepara para poder fazer aqui a demo. Não sei se existe alguma questão que me queiram colocar ou se podemos passar rapidamente para a demo. Sérgio, eu não vejo nenhuma, portanto, se calhar podemos avançar. Sim. Isso vou fazer. Neste momento já estou a partilhar o meu ecrã, consegue ver? Sim. Conseguem ver? Tá.
forma de fazer backup, como Vasco disse, uma plataforma cloud to cloud, é uma plataforma muito simples de configurar e trabalhar com ela. Eu vou mostrar, basicamente, rapidamente, como é que se faz a configuração e como é que fazemos a recuperação, porque tendo o backup e não sabendo como se recupera também não serve de muita coisa. Ok, em termos da plataforma, o acesso e a configuração toda é feita a partir de um portal da cloud, onde existe Multi-Factor Authentication e Single Sign-On pode ser ativado para ser seguro em forma de entrar e fazer as configurações. Em termos de dizemos assim, menus, só temos estes menus aqui, dashboard, conectores, job monitor, public links, audit, RTBF, mensagem, suporte e aqui estamos a tratar de coisas do utilizador. Na parte do dashboard, clicando, como temos aqui, eu tenho dois conectores, um conector para Salesforce e outro para o Office 365, onde para o Office 365 está-me a dizer que estou a fazer backup de 16 utilizadores, 14 sites e 11 grupos. Como conseguem ver, em termos de backup, o meu próximo backup vai iniciar daqui 3 horas e 22 minutos. Não existe forma de configurar ou dizer intervalos de backup quando vão ser feitos. Normalmente o backup é feito de 12 em 12 horas. E aqui temos também algumas informações em termos de dashboard, se ficou tudo bem, em termos de backup foi feito bem ou não, alguns problemas, temos estas informações tudo aqui. Na parte dos conectores, é que aqui na parte dos conectores nós vamos fazer a configuração e também por aqui vamos fazer a recuperação. E esta é a nossa ferramenta principal de trabalho, dizemos assim, em termos de SaaS Backup. Quando vamos voltar nesta parte e vamos ver como é que a conseguimos configurar e como é que a conseguimos recuperar. Como o nome indica, Job Monitor não é outra coisa que vai me dar informações sobre os backups, se foram feitos com sucesso ou não, quando foi feito, e tenho um filtro nesta situação para me dizer nos últimos 24 horas como é que estão as coisas. A parte do Public Links não são, é uma forma de fazer a recuperação, nós vamos voltar aqui, e aqui eu posso criar links públicos e enviar este link para a pessoa em causa, a pessoa vai criar no link e vai recuperar o seu documento, vai recuperar o seu e-mail, com as suas coisas que ele necessita, e eu vou criar ou vou gerar o tal link. Aqui é a lista de todos os links que eu criei. Audit Flow, como o nome indica, não é outra coisa do que a auditoria. Quem entrou, que fez, tudo está gravado aqui. RTBF não é outra coisa do que aquela compliance com o GDPR, que é Right to be Forgotten, e aqui vai-me aparecer a lista dos utilizadores que eu tenho selecionados para RTBF. Quando chego na parte do Master Admin, chegar aqui no Account Info, e eu vou ter determinados separadores. Account Settings, na parte do Security, aqui consigo configurar tal coisa de Multi-Factor Authentication, mas eu quero, na parte dos utilizadores, aqui eu tenho possibilidade de clicar no mais para criar utilizadores com acesso na plataforma. Como eu estou Master Admin, eu tenho a possibilidade de criar utilizadores, vou dizer o nome do utilizador, o e-mail e qual é o papel que este utilizador vai desempenhar. Se vou dizer que este utilizador vai ter um full support, se clicar aqui onde diz Show Permissions, vai mostrar aqui quais são as permissões de este utilizador. Okay? Tenho aqui estas opções todas, Limit Support, Standard Support, Compliance Admin, tenho possibilidade de fazer tudo isso. Se eu selecionar, por exemplo, Audit, vou criar um utilizador só para auditoria, tenho possibilidade de chegar aqui e dizer a data quando esta conta vai expirar, e neste caso vou criar uma conta para alguém exterior e este só consegue ver a parte de auditorias. Ok? Mas vamos voltar nesta parte aqui, a parte dos conectores, para vermos como é que nós conseguimos configurar esta plataforma e fazer backups. E eu tenho, a internet parece que está lenta aqui, não está... Estão-me a ouvir? Está tudo bem? Sim, estamos a ouvir, Sérgio. Penso assim. Estou à espera que a plataforma carregue.
da internet, isso sou capaz de perder. Parece que então, vamos voltar na parte dos conectores e vamos ver nesta parte como é que nós conseguimos fazer a configuração do backup e como é que nós conseguimos fazer a tal recuperação. Parece que a ligação da internet estabeleceu um bocadinho. Então, quando nós entramos pela primeira na plataforma, não temos nada, não existe nenhum conector e este linkzinho aqui onde diz Add Connector aparece no meio grande. Então, se eu clicar no Add Connector, eu tenho a possibilidade de selecionar que tipo de aplicação eu quero fazer backup. Quero fazer backup Office 365, Google Workspace, Salesforce, Dynamics, Azure AD, Power BI, Zendesk. Basta selecionar qual deles e, em função da aplicação, vai-me pedir determinada informação para fazer a ligação a esta plataforma. Se eu clicar para o Office 365, aqui ele vai me dizer que o que eu preciso de uma conta Global Admin, que tem também uma licença Microsoft associada. Uma vez tendo isso, faço sign in, vou colocar este username e esta password e quando vou entrar, e se a plataforma, este utilizador tem todas as permissões necessárias, vai aparecer o seguinte quadro, onde neste quadro eu tenho possibilidade de configurar aqui e dizer em termos de Exchange Online, aqui eu quero fazer backup OneDrive, aqui eu quero fazer backup SharePoint, Groups and Teams, e como é que isto se faz? Se eu quero personalizar algumas configurações em termos de Exchange Online, simplesmente vou clicar nesta parte configurar. Por defeito, a solução vai fazer backup de todos os utilizadores, grupos que estão na minha plataforma. Se eu clicar neste refresh aqui vai me dar a lista dos utilizadores, onde tenho estes utilizadores aqui. Estamos a ver que eu não estou a fazer backup a dois deles, ao Alex e ao Lino não estou a fazer backup. Posso selecionar outros utilizadores a qual eu não vou fazer backup, se este for o caso. E estamos a ver este slidezinho aqui, que automaticamente todos os utilizadores que eu vou selecionar aqui para não fazer backup, e este vai ser aplicado também a estes utilizadores no OneDrive e Azure AD. Não é necessário ir ao OneDrive ou Azure AD e selecionar outra vez mesmas configurações se tem este slidezinho configurado. Da mesma forma, vou fazer mesmas configurações aqui na parte do SharePoint, selecionar quais são os sites ou subsites a qual quero fazer backup e tenho que ter atenção aqui esta parte onde diz adicionar novos sites automaticamente, se quero ter ativada ou não. Por defeito ela está, mas em algumas situações pode não ser necessário ter esta opção aqui ativada e tenho que desativá-la, ok? Uma vez passando por tudo isso e fazendo a configuração toda, simplesmente o backup vai começar a ser feito de 12 em 12 horas. Em termos de retenção, quando nós falamos de retenção, por defeito está ilimitado. E isto significa o quê? Que nós vamos guardar o backup, como o Vasco disse, durante 99 anos, ou de um período, vamos dizer, ilimitado. Aqui eu posso selecionar e posso reduzir este intervalo de tempo, se for necessário, mas de qualquer forma, mesmo que está ilimitado, não tem custos adicionais. Ok? Uma vez feita a configuração toda, o backup vai ser feito e agora como é que eu consigo fazer tais recuperações? Para fazer uma recuperação desta plataforma, como já disse, outra vez eu tenho que ir na parte dos conectores, tenho que clicar em cima do conector em causa, e aqui ele vai-me abrir e vai-me perguntar, ok, quer recuperar o quê? Quer recuperar Groups, Teams, Public Folders, SharePoint, utilizadores? Vamos dizer que eu quero recuperar algumas coisas dos utilizadores, algum utilizador ou alguma coisa específica de um determinado utilizador. Então vou clicar em cima dos utilizadores e aqui tenho a lista dos utilizadores. Estamos a ver que eu tenho este Ligu e Lídia, que tem este labelzinho RTBF, Right to be Forgotten. E se ficar à frente deles, eu não tenho uma opção de recuperação. Mas se for para Johnny, já tenho opções aqui. Para estes dois não está.
porque foi colocado este label de causa de compliance com o GDPR, porque eles pediram, dizemos assim, para esquecermos e não ser possível fazer esta recuperação. Mas vamos dizer que eu quero recuperar alguma coisa a partir da conta da Adele. Então vou clicar em cima da Adele e aqui tenho possibilidade de recuperar o quê? Calendários, contactos, OneDrive, Outlook, tarefas. Se falarmos do e-mail, eu posso clicar no Outlook e aqui vou ter a caixa do correio da Adele. Clico na caixa de entrada e vou ter os e-mails da Adele. Se eu quiser recuperar, por exemplo, este e-mail aqui, e-books gratuito, eu tenho várias formas de fazer. Uma forma, posso chegar aqui e fazer download e automaticamente já está o download a ser feito e fiz download deste e-mail para dentro da minha máquina, depois abro o meu Outlook e anexo e vou enviar como um anexo este e-mail para a Adele, para ela poder recuperar a informação que quer. Esta é uma forma. Uma outra forma, eu posso chegar aqui nos 3 pontinhos e posso selecionar e clicar em Restore e vou restaurar este e-mail de volta na caixa de correio dela, ok? E uma vez este aviso aqui está a dizer que uma vez iniciado o processo de recuperação não existe forma de fazer undo, e digo sim senhor, continuar, e já o processo de recuperação iniciou, estamos a ver a segunda forma de recuperar, e tenho a tal forma dos links. Então, se eu chegar aqui onde diz Share, tenho possibilidade de criar um link, tenho possibilidade de pôr um tempo limite a este link e dizer que este link vai ter uma validade de 10 minutos, ainda posso selecionar e colocar uma password. Assim que tiver tudo isso, então, simplesmente posso copiar este link, faço save e este, uma vez feito save, vai aparecer aqui no Public Links. Agora, vou abrir o meu Outlook e vou anexar este link e vou enviar a Adele o link em causa. A Adele simplesmente vai abrir o seu browser, clicar no link que eu enviei e desta forma vai poder abrir o tal e-mail que e-books gratuitos que nós falamos. Aqui ela consegue fazer download, consegue imprimir ou simplesmente só consegue ver a informação necessária que ela necessita. Estas são as formas de recuperar a informação. Também quando falamos nos pares dos conectores, quando falamos de, vamos ver aqui, do SharePoint, imaginemos que há uma falha qualquer, ou um problema qualquer, e não existe a possibilidade de ter acesso ao SharePoint online, porque há uma falha da parte do Microsoft, mas é necessário ter acesso à informação. Então, nesta situação, podemos clicar na parte do SharePoint, podemos clicar no site em causa, sim? Posso fazer um link e disponibilizar todo o site, ou simplesmente posso ir diretamente nos documentos e especificar aqui quais são os documentos que eu quero ou que eu quero recuperar neste caso. E chego aqui, faço share link, download ou envio as coisas conforme é necessário. Sim? E esta é a forma, dizemos assim, que eu tenho possibilidade de recuperar a informação quando falamos desta plataforma. Tá bom? Como conseguem ver, a plataforma é simples, é fácil de utilizar, é automática, simplesmente uma vez configurada, ela vai fazer o backup de tudo que é necessário sem nos preocuparmos. O backup é feito de 12 em 12 horas. A transferência da informação é encriptada, é guardada toda a informação por um tempo ilimitado no nosso data center, também de forma encriptada, e não é necessário do vosso lado para ter uma storage ou conectores para poder armazenar o backup do Office 365, Google Workspace, Power BI, Dynamics, SS5, Zendesk e todas as aplicações que nós temos. Tá bom? Alguma pergunta? Existem perguntas em termos da plataforma? Vasco? Ok? Aparece aqui. Ok. Pergunta. Ok, uma pergunta. Como é que funciona o licenciamento para SharePoint? Ora bem, isto funciona da seguinte forma. Escolhendo todos os utilizadores do tenant, aquilo que nós, portanto, acaba por ser relativamente simples, não é? É o número de utilizadores ativos naquele tenant. Se por acaso nós quisermos apenas selecionar alguns utilizadores, então a forma como nós contabilizamos é acumulativa do Outlook com o acesso aos sites de SharePoint. Ou seja, vamos dar um exemplo para tornar as coisas mais simples. Vamos imaginar que eu tenho um tenant com 50 utilizadores e que quer guardar apenas informação de 5 utilizadores do Outlook. Mas também tenho, depois, quero também fazer a backup a sites de SharePoint
onde tenho acesso aos sites de SharePoint que eu quero fazer backup, têm lá acesso para trabalhar 15 outros utilizadores de SharePoint. Portanto, nós contabilizamos os 5 utilizadores do Outlook mais os 15 utilizadores do SharePoint. Notem que nós estamos basicamente a dizer assim, vamos guardar todos os dados que vocês quiserem durante até 99 anos, como disse o Sérgio, sem consumo de espaço. Portanto, a forma como nós licenciamos é isso. Portanto, podemos no SharePoint ter 10 teras de dados e, portanto, contabilizamos também o número de utilizadores que aqueles 15 utilizadores têm e que guardam no seu SharePoint. Espero ter esclarecido. Sim, mesmo que os utilizadores estejam a consultar, serão contabilizados desde que sejam internos, não é? Não vamos estar portanto, links externos não são contabilizados. Muito bem. Mais questões? Bom, se não há, posso convidar-vos todos também a colocarem alguma questão offline. Portanto, o meu e-mail é vasco.sousa@arcserve.com e convido também aqueles que este webinar, que funcionou como aqui um aperitivo, se entenderem que isto faria sentido aí para a vossa realidade, até poderemos organizar uns testes, uma prova de conceito num ambiente controlado aí dos vossos tenants para verem como a solução é aquilo que nós dizemos que é muito simples de utilizar. Dito isto, muito obrigado a todos pela vossa participação e voltamos a conversar no futuro. Obrigado, um bom dia de trabalho. Só um bocadinho, baixo. Sim. Fernando está a fazer uma ok, aqui um esclarecimento relativamente às licenças. Ora bem, não existem licenças para Exchange e SharePoint. Portanto, a licença é aplicada aos utilizadores. Ok? Se nós selecionarmos todos os utilizadores, então não há dúvida nenhuma. Portanto, é aquele número de utilizadores daquele site. Não existe aqui duplicação. Há uma exceção, que é, vamos dizer assim, eu só quero fazer backup a um utilizador do Exchange, mas depois tenho 10 utilizadores do SharePoint, nós não vamos contabilizar apenas a licença do Exchange, vamos contabilizar a licença do utilizador do Exchange e as adicionais dos utilizadores do SharePoint daquele site que eu selecionei para fazer backup. Mas eu posso depois esclarecer isto, se calhar com o Ricardo, um bocadinho mais, de forma mais individual. Tirando esta pergunta de última hora, já está tudo esclarecido. Ok, perfeito. Obrigado a todos e um bom dia de trabalho.